Bom dia, boa tarde e boa noite. A gente está aqui na reunião da comunidade LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e hoje a gente está na edição 145 do dia 9, do dia 31/10, às 9h03, começando. A nossa pauta, ela tem hoje uma condição interessante, que é a parte do atestado médico, e parece que o CRM, e aí não é uma informação lá do G1, tá? Essa informação lançou uma plataforma que vai qualificar o atestado médico, que ele é utilizado nesse contexto trabalhista para o afastamento justificado de um dia, 2 dias, uma semana, um mês, o que for, de acordo com a doença que a pessoa tiver. Ou o inconveniente, né, o desconforto que ela tiver sentindo lá, e aí o médico vai fazer isso. Pelo que está aqui, isso tem uma conexão com o CRM, ou seja, com o Conselho, nem é o CRM, nem é regional, é o Conselho Federal de Medicina. E aí, como não está muito claro o que vai acontecer, eu acho que essa pauta é interessante para que a gente avalie, porque como é que você qualifica ou não um atestado médico sem apresentar os dados do paciente ou sem apresentar os dados da descrição do atestado? Quer dizer, você valida o médico, mas não vai validar a pessoa, não vai validar o que ela fez. Então, como é que isso vai estar sendo qualificado? Quem é que vai ter acesso a essa plataforma para poder validar? Como é que isso funciona? Então, são questões que precisam de ser, que são preocupantes. Do ponto de vista, a gente imaginar que o papel chega lá no RH e provavelmente ele foi andando na secretaria das empresas para chegar no RH e para justificar a falta daquela pessoa. E aí, é claro, que naquele atestado está lá escrito o que é que aconteceu, né? Por que ela está se afastando naquele período que está indicado lá. E aí, nessa condição, a gente tem uma argumentação muito interessante, porque o médico é uma pessoa que tem dados sensíveis, ele precisa de estar preocupado, ele precisa de entender sobre a tecnologia, né? A transformação digital tem que passar no consultório médico. O consultório médico hoje ele pode ter uma assinatura digital que valide, então nem precisaria de ter uma preocupação dessa. Se o profissional médico tivesse uma assinatura digital, um token, conectado no computador dele, primeiro, que o atestado dele não ia ser impresso à mão mais, e aí aquela letra esdrúxula, né, que a gente entende que é letra de médico, não ia ter problema para receita médica, para comprar o remédio, não ia ter problema para que as pessoas validassem, porque se o cara colocar o token dele assinando, praticamente isso já estaria resolvido. E em vez do conselho buscar um requisito, ele cria um outro artifício que a gente não entende como é que pode ser. E, eventualmente, se fosse similar à tecnologia do GovBR, que hoje já vem sendo utilizado como reconhecimento de firma por muitas empresas e muitas funções, a gente teria uma condição interessante, porque quando a gente fala do GovBR, eu assino um documento e aquele documento perde até a chance de você conseguir editar ele. Ele fica protegido, né? Por alguma razão. Eu não entendo nem como é que ele é feito isso lá no PDF, porque na maioria o PDF você pode ir lá e editar o PDF. Depois que ele está assinado, isso não acontece. Então, são detalhes que a gente vai aprendendo e a gente pode criar similaridade. E em vez das pessoas pensarem em diminuir a burocracia, né, ou criar requisitos que já são familiares, porque os advogados já têm token para assinar os documentos, a administração, né, a pessoa que é o empresário, também tem token para assinar qualquer coisa de contrato social. Então, você já tem aí uma fábrica de gente
fazendo o token anual, às vezes de 2 anos, né? Às vezes o token que é físico, né? Porque ele tem um pendrive, às vezes o token que nem é físico, que ele fica instalado no servidor, ele é acessado quando necessário. E aí, na hora que você vê isso tudo, você vira e fala o seguinte: vem o Conselho de Medicina e cria um outro aplicativo que provavelmente vai dar constrangimento se liberar acesso do paciente ou do inconveniente que ele tem, né? Que seja uma doença, ou seja um desconforto, ou seja só um sentimento que ele está ali naquele momento, né? De ansiedade, alguma coisa, e ele precisa de ficar em tratamento, e aí ele estaria afastado. E aí eu estou trazendo isso como uma pauta, que eu acho que é uma discussão, eu entendo que é uma discussão que tem muita pertinência e que está próximo, do mesmo jeito que a gente tratou os assuntos da igreja, né? Que parece diferente demais, mas a igreja faz parte do nosso convívio, né? Tá do nosso lado e existe muita questão financeira, existe muita questão de pagar multas ou por assédio, né? Você vê que a Igreja Católica lá nos Estados Unidos agora praticamente ia pedir falência por conta de um processo, né, de indenização de várias pessoas por assédio, e isso é um problema, né, que todo mundo vive. Se tem dinheiro, se em algum lugar tem um caixa, provavelmente haverá alguém questionando por conta dessas questões. E aí, essa é uma pauta interessante que o Conselho de Medicina levantou e tem essas condições similares que poderiam mitigar o problema da parte de Lei Geral de Proteção de Dados, mas na hora que a gente vê isso tudo, a gente tem alguns problemas aí para serem tratados. E aí eu gostaria de trazer isso para que a gente validasse, né? Bom dia aí, Everton. Se você quiser falar, o João que já colocou aí, que já teve vazamento de dados, também quiser colocar essa condição, porque cada vez que as pessoas se colocam numa condição de protocolos obrigatórios ou protocolos que garantem a aquisição de dados, né, o armazenamento e tratamento de dados, elas passam a ser responsáveis por esses dados e precisam de mostrar como que isso vai estar ou com privacidade ou com sigilo. E nesse sentido, né, então estou abrindo aqui para que a gente coloque o debate e gostaria de estar colocando uma segunda condição. Ontem eu fiz uma edição de um texto de um evento que vai acontecer aqui em Ubá e tratei muito de privacidade e de sigilo e o quanto que isso pode se integrar. Então, são dois assuntos que a gente tem hoje para lidar. Um é esse do Conselho Médico, que está criando um protocolo que provavelmente vai dar transparência no atestado médico, e aí a gente precisa de saber como é que isso vai acontecer para que não tenha vazamento de dados. Do outro lado, a privacidade e o sigilo, que podem estar se tornando temas que a TI, que os advogados podem estar utilizando na semana de prevenção anual, que é a CIPAT, que faz parte da CIPA, né, das empresas, que é um protocolo já conhecido. Então, é um lugar que a gente pode estar atuando como profissionais de adequação de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu estou trazendo esses dois termos como pauta para que a gente discuta aqui. O João, eu estou vendo que ele desligou ali a câmera, talvez ele esteja ocupado, mas você quer falar aí, Dante? Bom, eu acho que, assim, é a minha opinião, né? Parte desses dados poderia ser anonimizado, só garantindo que, efetivamente, aquele colaborador ele teve o seu atestado emitido, mas se omitisse ali algumas informações do atestado. Eu acho que deveria ser assim. O que os colegas acham? Não, eu penso, primeiramente, bom dia a todos aí, né? Bom dia. Eu penso no mesmo sentido, né? Pelo menos, assim, parte desses dados ali, eles não deveriam ficar expostos, né? Então, tem que observar exatamente o que se precisa
né? Qual que é a finalidade de fato, a estrutura de compartilhamento e por que vai compartilhar. E aí, com base nisso, né, mensurar aquilo que vai ser exposto, né? E a gente criasse ali uma limitação, né? Cria-se uma limitação dos dados a serem expostos. Eu trago até um ponto, né, com relação a algumas atividades, por exemplo, da empresa. Por exemplo, a empresa oferece o serviço de psicólogo, serviço médico, serviço jurídico, né, como uma parte de benefício para o trabalhador, né? Nesse sentido ali, esse dado ele fica somente com o profissional ou a empresa toma conhecimento também do que está acontecendo com aquele colaborador? Em contrapartida, isso que você falou, a gente pode virar e falar o seguinte: o jeito certo de fazer, existem alguns protocolos que poderiam ser o jeito certo de fazer se o Conselho de Medicina tivesse se preocupado com isso. Que é o que eu coloquei aqui, por exemplo, o mesmo que acontece no ramo do direito, que é a assinatura digital. O médico contratar uma assinatura digital e ele assinar o atestado pela assinatura digital. Então, ele estaria dando validade através do token dele. E ele ainda poderia fazer isso através do GovBR, que ele não vai nem pagar para estar fazendo isso. Então, ele também estaria fazendo a validade. E aí, o atestado, que já é um protocolo que está na rua hoje, que é físico, não estaria precisando de ser exposto em lugar nenhum. E aí. Mas isso já acontece, Pedro. Assim, Pois isso já acontece. Pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, existe um aplicativo com o nome de MEMED. A maioria dos médicos estão utilizando ele, né? E aí esse aplicativo, ao final da tua consulta, por exemplo, ele vai te receitar um medicamento. Ele dispara aquilo ali, você recebe no WhatsApp um link que aí você já vai acessar seu receituário. Da mesma forma, exames solicitados, enfim. E aí, outro ponto também, aí a gente avança um pouco mais, né, com relação aos laboratórios. Por exemplo, o meu médico, ele fez uma solicitação, né, de uma lista de exames. Eu vou no laboratório e faço esses exames, faço a coleta para fazer esses exames. Esse médico automaticamente passa a ter acesso a esses dados que ali estão no laboratório. Eu não preciso levar mais no médico aquela impressão de vários exames, enfim, simplesmente ele faz o acesso online. Você dá o acesso. Não, o laboratório. É o laboratório e o médico. Ah, tá. Cria uma tríade, né? Cria uma tríade entre paciente, laboratório e médico. Então, assim, isso acontece hoje, né? Isso na maioria dos laboratórios aí ele já acontece para que você não tenha que transportar esses documentos, né? Então a gente vamos pensar da seguinte forma: a gente tem essa tríade que já funciona laboratório, nós temos aplicativos online que fazem a gestão de receitas e solicitações de exames, né? Então, assim, existe já um grande volume de dados sendo compartilhados relacionados à saúde de alguém, né? E aí, hoje, acredito, né, a gente não tenha uma visão clara de como esses dados estão sendo transportados, qual que é o grau de segurança que eles estão sendo transportados e quais requisitos no transporte desses dados estão sendo aplicados. Isso é um ponto que a gente tem que observar, não só com relação à legislação, também como a parte técnica, né? Olha só, isso que você colocou, ele tem uma condição do seguinte: já existe um protocolo, tá certo? Por que o Conselho de Medicina quer criar uma outra camada que as pessoas vão eventualmente, não ficou claro, porque se você for fazer o atestado através desse aplicativo, primeiro, ele está em nuvem, ele está concentrando
os atestados de todos os médicos numa base de dados. Por que o Conselho de Medicina está interessado em saber disso? Que tipo de estatística ele vai estar buscando para ter essas informações? Por que ele quer ter todos esses acessos se existe um protocolo tão mais fácil, que é o cara fazer a assinatura e já deu a garantia? Então, a gente precisa de, em vez da gente virar e falar o seguinte, não, como é que o processo dele vai estar adequado, como é que o processo dele vai ser razoável, se já existe um lugar que é bem razoável e que não teria nenhum desses problemas que a gente está aqui colocando, que são as condições de senões, né? Por que o cara está... Igual essa pergunta. Por que o cara quer ter acesso a toda uma base? Porque o Conselho Federal. Então, não todos os conselhos regionais, os CRMs, vão estar debaixo desse guarda-chuva. Então, imagina a base de dados poderosa que não seria para ser negociada com o laboratório, porque tem alguém falando que está tendo um surto de alguma coisa em algum lugar. Que isso é o controle de epidemiologia, que já acontece no município e conecta com o Ministério da Saúde, do Estado e da Federação. Por que o cara quer estar... o Conselho está querendo ter esses dados em paralelo? Então, na hora que você começa a ter a formação de dados em paralelo, eu acho que as pessoas que são profissionais, elas têm que levantar essas questões. Por que não simplesmente a assinatura não resolveria isso? A assinatura através de um token. Porque isso dá credibilidade ao documento. Ah, não, o cara assinou e carimbou. Carimbo, eu peguei o carimbo de alguém, eu mandei fazer um carimbo igual e vou utilizar o carimbo. Pronto. Olha o problema aí. Até que ponto aquela assinatura é verdadeira? Então, é como se você falasse o seguinte, no nosso caso, a gente virar e falar o seguinte, olha, existe um modo mais simples de resolver esse problema? É a primeira questão que tem que ser colocada. A segunda, qual que é o interesse por trás de uma coisa que é um propósito que parece bom, mas que está atrás de ter o armazenamento de dados do Brasil inteiro? E aí, eu acho que essa é uma questão que eu acho que vale na discussão da comunidade, que a gente amadurece até como autoridade, como profissionais. Porque se você chegar numa empresa e tem um processo ruim, você não tem que olhar para aquele processo e adaptar ele, não. Eventualmente, você pode falar o seguinte, esse processo aqui não vale, gente. Esse processo aqui está errado. Esse processo aqui, por exemplo, uma ficha de RH que tenha lá a seção de onde o cara vota. O título de eleitor do cidadão. Para que serve um documento desse na ficha do RH? Não serve para absolutamente nada. Se o cara quiser ter alguma discussão, ele pode falar o seguinte, olha, eu preciso que você me dê o certificado, de nada consta, né, que você está negativo, né, não tem problema nenhum com a eleição, que eu não posso contratar alguém que não cumpra as suas obrigações. Então, se você não votou e não justificou, você não pode ser contratado aqui, isso é um requisito. Mas eu não preciso saber o seu título de eleitor, sua seção, aonde que você vota, por que você vota, em que partido você vota, não precisa saber nada disso. Então, eventualmente, a gente vira e fala o seguinte, mas se tiver isso, eu tenho que ter um compromisso maior de preocupação, de privacidade e sigilo. Não, isso aqui tem que ser cortado. É o mesmo que eu acho que está acontecendo com esse negócio do conselho, que é um negócio que a gente pode levantar e falar o seguinte, olha, não tem cabimento o conselho querer ter uma informação dessa, entendeu? Penso eu, né? Porque é uma questão que vai contra, né? O que a gente está aqui imaginando. Porque por que alguém quer ser dono de uma base de dados desse tamanho? Isso parece muito mais complicado do que o propósito de falar que vai dar validade ao atestado, né? Vocês não concordam com isso, não? Com certeza, Pedrinho. Eu concordo aí e vou pela sua visão também. Pois é, eu acho que essa é uma discussão que, eventualmente, quando a gente tem, às vezes a gente fica tão preocupado em tentar fazer uma adequação de coisas que as pessoas estão fazendo e a gente não pensa num pouquinho antes. Você tem que virar e falar o seguinte, olha, tem cabimento isso que vocês estão fazendo, gente? Não tem. Não é razoável. Ô, João, você está desligado aí.
Aí. Até antes eu não percebi, eu tinha deixado mudo. Eu tenho essa percepção do que você falou aí. E cabimento e responsabilidade é um troço que é complicado no nosso país, sinceramente. Eu só como exemplo, participei de uma campanha eleitoral aqui uma vez aqui em Paraíba do Sul e eu fiz toda a parte do PSDB na época, me pediram. Então, eu que fiz os cadastros dos candidatos, aqueles negócios todos. Eu entrava lá no site do partido lá e fazia, no TRS, troço todo. E, cara, tinha mais dos 80 candidatos, tinha uns 30 que estavam inabilitados. E eu falei, olha, tem que chamar essas pessoas para resolver. Não, deixa assim, porque depois, se o cara foi eleito... Cara, olha só, para você se candidatar, já era pedido naquela época. Certidão criminal, né, de crime, de essas porcariadas, tudo quanto esse tipo de certidão eu já pedia. E eu falei, você não faz um pente fino aqui, para que esse camarada vai... O cara já está, ele não tá negado pelo TRE hoje, ou por causa de um documento de identidade que ele mandou. Tem 10 anos que o cara tá brecado nisso. E não era eram 30, cara. Falei, não, mas aí deixa, cai aquele negócio, é eleição. E às vezes o cara é candidato a prefeito, às vezes o cara ganha. Aí começa, não, mas é uma injustiça, estou tendo perseguição política. Aí eu falei que, gente, o partido já tem que filtrar suas pessoas, cara. Não é possível que vocês não conseguem filtrar. Numa cidade pequena, você já sabe até quem. Pode falar, cara, olha só, você não tem o perfil político nosso, vai para outro partido, despacha o cara para outro partido, faz qualquer coisa, meu. Então, assim, esse negócio é preocupante por conta disso, cara. Não vai ter esse filtro, não sei lá. Não, e aí, às vezes a gente se pega discutindo questões porque a gente não analisou e não qualificou um pouco antes se aquilo vale. E aí, vou dar uma sequência, porque eu acho que esse assunto ele é importante, não por conta do Conselho estar pedindo, tá tentando essa proposta, porque eu acho que ele não vai conseguir fazer isso de jeito nenhum. Os médicos não vão fazer desse jeito. Então, mas de qualquer forma, vamos imaginar que 10% dos médicos façam, são 10% de informação do Brasil inteiro que esse cara, que o conselho vai ter. E aí o conselho diz que é um propósito bom, mas eu acho que como profissionais da adequação, de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que virar e falar o seguinte, olha, não tem propósito nenhum do bem que possa validar algo que tenha tantos senões na condição. Então, na hora que eu vi esse texto, eu imaginei essa condição. E a segunda condição, ela tem a ver com esse negócio da CIPA, que eu sempre gosto de tratar a CIPA aqui na comunidade, porque os advogados, eles têm uma percepção que a CIPA é chão de fábrica, que é uma condição de peão que está preocupado em controlar EPIs, em controlar treinamentos de uso para evitar, para mitigar a parte de acidentes. E a CIPA, ela já é uma comissão muito funcional dentro do nosso propósito, que ela já faz pauta, ela já tem ata, ela já tem gestão de EPI. Então, quer dizer, ela já tem processos que são caros para a empresa, que têm valores para a empresa e que geram resultados para a empresa, porque elas reduzem o que a CIPA faz e o que os treinamentos promovem, existem realmente redução de acidentes. E com isso, se a gente imaginar, a gente pode transformar a CIPA nesse ponto. E é claro que para a gente poder transformar, a gente vai ter que aprender a falar a linguagem da CIPA, naquilo que é o nosso propósito, que é a informação. Ainda mais agora que fala sobre assédio. Então, aquilo que a gente poderia estar sendo questionado de assédio na hora que chega um atestado, imagina, por exemplo, na época da pandemia, se alguém tivesse uma obrigação, porque, por exemplo, supermercado foi uma área que era isento de Covid, né? Então a gente tem que concordar com isso, né? Porque o resto tudo tinha que estar fechado, mas aonde você comprava comida para todo mundo tinha que estar liberado, porque lá não pegava Covid, lá não tinha Covid, não tinha problema de Covid. Agora, na hora que você vira e fala o seguinte, um caixa pegou Covid
e chegou com atestado de Covid e foi lá na secretaria daquele supermercado, na parte do RH, entregar o atestado de Covid. Imagina que essa pessoa saiu do hospital, andou na rua, foi no supermercado, entrou no supermercado, foi na parte administrativa, e aí, na hora que coloca lá o atestado de Covid, o cara do RH é aquele cara que fala o seguinte: rapaz, você não podia estar aqui, agora como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que jogar álcool no ambiente todo. Olha que loucura que é isso. Por quê? Porque uma informação foi entregue a uma pessoa que não estava capacitada para cuidar da privacidade, do sigilo daquele cidadão. E aí, eventualmente, se aquela condição de sigilo e de privacidade vazasse, as pessoas iam ter um preconceito sobre aquele cidadão e, às vezes, ele nem estava com o Covid a ponto de estar transmitindo. Então, quer dizer, e a gente ainda tinha transformado essa questão do Covid numa questão política. Aí você imagina o tanto de constrangimento, porque o atestado, que é físico, vai estar em cima de uma mesa e mais de uma pessoa pode estar vendo, e as pessoas nem todas precisam de estar capacitadas para a questão do sigilo da privacidade. E aí, nessa condição do assédio, que está dentro da CIPA agora, imagina que a pessoa seria assediada porque ela não está em quarentena dentro da casa dela depois que ela descobriu que ela estava de Covid. Então, a gente começa a ter posições, e aí, João, eu lembro que a gente estava aqui aquecendo, né, aí no bate-papo antes de começar, que você falou o seguinte: eu acho que o nosso mercado está muito frio, mas eu acho que eu entendo, e eu acredito nisso que eu vou falar agora, eu acho que a gente usa mal os argumentos que a gente cria de propósito. Porque quando a gente vai fazer uma venda de adequação, a gente não sabe direito o que a gente está oferecendo, porque você não conhece direito aquela empresa, você não sabe o estado crítico daquela empresa, e você não sabe se ela realmente precisa de uma adequação. E aí foi pregado que todas as empresas precisam de adequação. E aí o resultado daquela adequação, às vezes, não vai ser nem objetivo. Por quê? Porque ninguém fez uma avaliação para saber se aquilo era um estado crítico ou não. Então, por exemplo, se você chegar numa empresa e você vai fazer uma adequação e você vai descobrir que lá, na ficha do RH, pega os dados de título eleitoral, sessão eleitoral, quase que pede o voto do cidadão, na hora que você olha aí, você fala o seguinte: se você adequar isso, você já criou um movimento dentro daquela empresa, mas às vezes aquilo não vai ser tão direto, porque aquela empresa tem 40 anos que faz essa mesma coisa e nunca teve problema, porque pegou o atestado, né, de voto na sessão. Então, até mesmo coisa administrativa. Até coisa administrativa. A pessoa tem o hábito de deixar a porta aberta, documento em cima da mesa. É um hábito que a pessoa tem, as empresas têm. Ontem eu sei, porque ontem eu estava no estúdio de previdência, eu passei por isso e estava explicando para a presidente. As coisas você tem que melhorar. Assim, falei, cheguei aqui, abri a porta, entrei, ninguém me viu. Fiquei esse primeiro andar aqui, eu sozinho aqui. Ninguém viu chegar. E aí são os protocolos que, eventualmente, a gente precisa de estar preocupado. Às vezes isso não é uma questão de política, é uma questão de uso, de convivência, de virar e falar o seguinte: olha, o que precisa de acontecer para isso aqui estar em garantia de privacidade e de sigilo? Então, a gente precisa de olhar para o ambiente que a gente vive e falar o seguinte: eventualmente, em vez de vender uma adequação, eu posso vender uma gestão de contrato, ou eu posso vender um sistema que vai estar legal dentro da empresa e não pirata. Porque só de estar pirata, você já não sabe se aquilo está ok ou não, porque não faz nem atualização de segurança, nem tem a parte de melhorias. Então, quando você olha para esse contexto e você vira e fala o seguinte: a gente está aproveitando mal o que a gente aprendeu sobre adequação e está usando mal porque a gente não quer nem aproveitar aquilo que já acontece na empresa, porque eu não quero qualificar a empresa, eu não quero entender a situação crítica da empresa. É muito mais fácil eu simplesmente querer vender
colocar um preço e depois eu vou estudar o que é que vai ser feito. E aí... É fato. Esse é um troço que eu estou abandonando nesse aspecto, sobre outro aspecto por causa disso. Lei é lei. Lei é lei mais ou menos. Exatamente. A lei é lei mais ou menos. Mais ou menos, porque Mais ou realmente, para esse tipo de assunto, a lei é lei mais ou menos. Agora, você concorda que se você fizer um contrato para todos os funcionários da empresa e isso se tornar uma política de vida da empresa, você melhorou a empresa? Sim, a parte de política, a parte de contrato é muito importantíssima. Eu acho. Às vezes Tem você nem muito mais definiu risco uma política. tem muito mais risco do que um farol. Às vezes você nem definiu uma política, mas você conseguiu desenhar um contrato e que todo mundo assine e que tenha um propósito até de, por exemplo, olha, quando eu for desligado, mesmo que eu tenha o acesso, eu perco o direito de usá-lo. Porque se você usá-lo, você está infringindo um contrato que você mesmo assinou. E aí o cara vira e fala assim, olha, eu continuo tendo a chave daquela porta, eu não devolvi a chave da porta, mas eu não tenho mais o direito de usar essa chave. Você tem que criar cultura disso aí, cara. Aquilo tem que entrar na cabeça da pessoa. Aquilo tem que entrar Exatamente. na cabeça da pessoa. Entendeu? Eu tenho que Exatamente. fazer isso. Eu não preciso ter um papel assinado, mas eu tenho que fazer isso. Isso tem que partir da empresa independente de LGPD. E na hora que você vira e fala para as pessoas, sem um contrato, tudo vira litígio. Na hora da guerra, o bicho pega. Por isso que, por exemplo, assim, eu não tenho um contrato pré-nupcial, mas eu tenho gente que hoje não casaria se não formalizar um contrato pré-nupcial. Porque o cara já sabe que ele daqui 3 meses ele talvez queira separar. E nós não somos advogados. O Everton é advogado? Então, você é casado, Hélio? Sim, sim. É casado? Sim. Você tem um contrato pré-nupcial? Não, tem isso não. Desses contratos, inclusive, Pedro, tem que pensar em LGPD, o que a gente vê de vazamento de dados depois que o contrato é radical. Não, mas olha só, é uma informação que a gente às vezes brinca, mas é porque a gente não trata disso como cultura. E aí é claro, por exemplo, assim, eu sou casado há 33 anos. Então, já perdeu até o propósito de ter um negócio desse. Mas você vê a gente aí com 40 anos separando. E aí, mas é natural isso, né? É um trauma. Aí hoje você vira e fala acontecendo. assim, hein? Hoje acaba acontecendo esses processos de separação com 40 anos, 35. Hoje está sendo natural isso já. Isso me lembra eu não acho natural, não, mas acho que está recorrente. Está acontecendo. Isso é verdade. O Jack Nicholson uma vez falou, que ele fala assim, e você casou e ficou casado 20 anos com não sei quem. Eu falei, eu casei com 20 até os 40, só que agora eu estou com 80. Antigamente a pessoa morreu, casou e foi até a morte, mas o cara morreu com 40 anos também. São os problemas que a gente vive e que a gente pode estar adequando com aquilo que é a nossa realidade. Eu sei que tem muito vazamento de dados depois sem esse contrato. Tá? Então, são detalhes que a gente precisa de aprender, né? De como que o mundo vive. Uma coisa assim, a gente for falar, por exemplo, sobre privacidade, né? Antigamente ali você ouvia muito falar sobre testamento. Às vezes o cara lá, ele ficava rico ali aos 30, 40 anos e ele já fazia um testamento. E aí vivia até os 80 e quando falecia, do nada aparecia um testamento. Ninguém sabia. Ninguém sabia nem que ele existia e nem os termos que ele estava descrito. Né? E como era garantida essa privacidade naquela época? Né? Então, assim, o processo de privacidade, né, ele está ligado não só à tecnologia, mas também às relações humanas. Né?
ao nível de confiabilidade do armazenamento e guarda daquela informação. Entendi. É. Essa condição que a gente está lidando aqui são duas pautas, né? E eu acho que o propósito do que a gente está falando, a mensagem que a gente quer colocar hoje, é da gente olhar para o ambiente que a gente está instituído e não simplesmente sair a partir de um problema, tentar resolver o problema. A gente também tem que avaliar, e no caso do conselho, que eu acho que ficou claro isso, a gente tem que ver se é justo que aquele problema exista. Então, a mensagem que a gente vai estar trazendo aqui hoje do grupo, né, da comunidade LGPD, é de virar e falar o seguinte: olha, nós temos que nos comportarmos como profissionais que olhem para o contexto do problema, e esse contexto de problema, ele, antes de você sair tentando resolver o problema, e isso faz parte da gente que trabalha com TI. Eu não sei se no jurídico funciona isso, mas tem muita gente que chega, vê um problema e sai igual um louco tentando resolver um problema, que às vezes, se o cara voltar um pouquinho antes, ele vira e fala assim: olha, se eu voltar uma situação aqui no próprio sistema aqui, olha, eu consigo voltar o de 2 horas antes, o problema está resolvido. Às vezes a pessoa ela não olha para trás. Ela não consegue enxergar, porque ela chega já no calor da pressão e aquilo já adoece ela a ponto dela falar o seguinte: olha, se eu tenho que correr a partir daqui, eu vou correr a partir daqui. Eu não vou olhar se tinha um caminho melhor ali atrás. Então, são questões que eu acho que a gente precisa, todas as vezes que a gente for tratar uma informação, estar preocupado com isso. E aí, acho até que a gente está exaurindo o nosso conteúdo de hoje. São 9h40 e se não tiver uma colaboração, né, se vocês já tiverem ok, que a mensagem ela ficou muito boa hoje no nosso acho que é por grupo de aí. discussão. Acho que foi um tema bem, bem ameno, mas que deu uma visão ampla sobre esse tema, né? Eu acho que foi legal. Eu gostei. E ele tem a ver com o propósito de a gente se tornar melhores profissionais. Profissionais que não olham e falam o seguinte: olha, eu vou resolver o seu problema. Não. Às vezes eu vou resolver o seu problema, mas antes de resolver o seu problema, eu quero ver se o seu problema existe mesmo. Porque às vezes você só está pensando que ele existe e eu não sei se vocês já viram, eventualmente tem muito problema que se resolve com silêncio, né? Uhum. Então, Isso me reporta, não sei se o Dani está ouvindo, ele está só com a câmera desligada. Quando você faz um diagnóstico numa empresa, Pedro, vamos falar só de TI, não vamos falar LGPD. Que é a nossa praia, né? Mas quando você faz o levantamento numa empresa, você vê, cara, que o camarada não sabe o que está acontecendo ali. E aí você chega com aquele olhar aí agora só mesmo de TI, você vai mostrar para ele que tem um monte de problema para ser resolvido. Você não precisa falar em LGPD, que ao se resolver aqueles problemas, automaticamente ele vai ficar adequado, inclusive. Não precisa nem falar de LGPD. Né? Nós fizemos um trabalho uma vez junto com eu e Dante, por isso que eu estou falando. E fomos toda na parte de infraestrutura e na parte de sistema. E antes eu tinha perguntado ao cara como é que era o sistema dele. Tudo integrado, assim, assado. Quando eu conversei com os usuários, não era nada integrado. Era planilha, chovia planilha no mesmo departamento. Tinha 3, 4, 5 planilhas diferentes. Entendeu? Uma complementava a outra puxava de outro lugar. Era um rolo. E o cara tinha um sistema que, para ele, estava integrado. Hoje não estava. Só complementando, João, tem situações assim, empresa, quanto maior o problema também. Às vezes você vai ver 5 setores utilizando 5 sistemas diferentes para o mesmo propósito. Exatamente. Então, assim, se você nem precisa falar em LGPD, você começa a mostrar as vantagens que você pode fazer com determinadas ações, e automaticamente os processos dele vão ser melhorados e vão ser resolvidas as falhas que, em alguns momentos, não são perceptíveis, às vezes, porque a empresa está ganhando tanto dinheiro, o camarada não está ligando, está vazando
coisa para lá ou para cá, ou seja, dinheiro, ou erro, ou retrabalho, né? E retrabalho também é despesa, né? Então, um levanta um diagnóstico desse, você já identifica um monte de problema. Tá sem som, Pedrinho? A gente pode terminar? Sim. Então, Não sei se o Elton quiser complementar alguma coisa. Não, da minha parte, tranquilo. Está tranquilo. Então, senhores, eu vou desligar aqui a gravação e daqui a pouco eu publico lá, tá? Isso. Então, tá bom. Vai bater foto de novo ou não?